Bom dia, feliz dia. Hoje, segunda-feira, dia 10 de abril. Vamos estudar a palavra de Deus. Hoje o título da lição é O Evangelho Eterno. A gente pode observar lá que em Apocalipse 14, verso 6, o início das 3 mensagens angélicas começa com o Evangelho Eterno. Se não compreendermos a profundidade do Evangelho, perderemos aí todo o sentido das 3 mensagens angélicas. Se não entendermos o Evangelho, jamais poderemos entender plenamente as questões descritas na mensagem da hora do juízo divino, ou da queda da Babilônia, ou a marca da besta. A lição pede para a gente ler alguns textos, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, Romanos 3, de 24 a 26, Romanos 5, de 6 a 8. Como o Evangelho eterno é apresentado nesses textos e que grande esperança é oferecida para nós, para cada um de nós. Ao lermos 1 Coríntios 15, verso 1 a 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, no qual recebeste e no qual ainda perseverais. Então ele está falando aqui que o evangelho foi pregado, foi anunciado, nós recebemos e nós devemos o quê? Perseverar nesse evangelho. Por ele também sois salvos, ou seja, pelo Evangelho ele vai trazer o que? Salvação. Se retiverdes a palavra, ou seja, se nós retivermos a palavra de Deus, aquela que foi ensinada e pregada para cada um de nós, como hoje, como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão, a menos que a palavra foi pregada e a gente não temos crido nessa palavra, ou seja, não aceitamos ou tenhamos crido em vão nessa palavra que foi pregada para cada um de nós. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então aqui que Cristo se entregou e morreu pelo seu pecado, né? Segundo as Escrituras. E no versículo 4 ele diz que o qual foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Então aqui Cristo foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então nós vemos aí que o Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Ou seja, o Evangelho é isso, é a notícia da morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por cada um de nós. E pela fé, seu sangue derramado e no poder da ressurreição somos o quê? Libertos da penalidade do poder do pecado. Então, através do seu sangue derramado na cruz, eu e você, e através do poder da ressurreição de Cristo, nós somos o quê? Libertos do poder do pecado. Amém. Aí os pensamentos de Paulo estavam imersos aí em Cristo. O Salvador era o centro de seu ensino e pregação. Cristo crucificado o remiu da condenação e da culpa do passado. O Cristo ressurreto lhe deu poder para o presente e o Cristo que voltaria lhe deu esperança para o futuro. Esperança essa que cada um de nós estamos aguardando em Cristo Jesus. Esperança da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus, não é isso? Aí a gente pode verificar 4 pontos importantes do texto de Romanos, que nós citamos aí no começo da lição, Romanos 3, 24 a 26, Romanos 5, de 6 a 8. Primeiro, que nós somos justificados pela graça de Deus, ou seja, nada que nós venhamos a fazer não vai adiantar, somente pela graça de Deus que somos justificados. A graça é uma declaração de justiça de Deus. Terceiro ponto, a grande justificativa. A graça justifica os que pela fé aceitam Jesus. Então, assim, posso ter essa graça justificadora na minha vida se pela fé eu aceitar a Jesus na minha vida. Sem esse meu aceitar, eu não consigo ter essa graça justificadora
na minha vida. E o quarto ponto, Deus demonstrou o seu amor por nós enquanto éramos pecadores, ou seja, Deus tomou o nosso lugar, né? Ou seja, nada que você possa fazer vai substituir aquilo que Deus fez por cada um de nós. Ou seja, a graça dele é insubstituível. A graça não pode ser comprada. Ou seja, você não pode pagar por essa graça. Não é obtida por mérito próprio, ou seja, você não pode fazer alguma coisa para obter essa graça. Não. Ela não é merecida, né? Cristo se doou para mim e por você. E mesmo que você quisesse fazer alguma coisa, alguma obra para fazer isso, você não iria merecer. Nós somos justificados pelo sacrifício que Cristo fez por cada um de nós, e pela justificação dele, nós somos justificados, ou seja, pela graça, somente pela graça. Então Jesus morreu a dolorosa morte que os perdidos morreram, experimentando aí a plenitude da ira de Deus, da ira do Pai, ou o juízo contra o próprio pecado, não é isso? Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que era dele. Não é isso? Então, nenhuma obra que eu e você viermos a fazer, vamos mesmo assim, para Deus, não somos merecedores disso. Somente, como eu falei, somente pelo sacrifício de Cristo, né? É que nós, pela sua graça, é que nós podemos obter a salvação. Mas para isso, como nós falamos aqui, essa justiça só é possível, essa graça, né? E essa justiça só é possível se você aceitar Jesus na sua vida, né? Então, assim, o plano de salvação, ele foi estabelecido ali antes dos tempos, né? Antes do início dos tempos. E aí você pode ver isso aí em 2 Timóteo 1,9, Tito também 1,2 e Efésios 1,4. Você vê que esse plano de salvação ele foi estabelecido bem no início, antes dos tempos. O que explica aí o nome Evangelho Eterno. Antes da criação do mundo, Deus sabia o que ocorreria. Por isso instituiu aí o plano para enfrentar a crise que viria. Ainda bem que Deus instituiu esse plano de salvação para mim e para você. Mas para isso, eu e você precisamos o quê? Aceitar Jesus na nossa vida. Ser fiel aos seus mandamentos, o testemunho de Jesus, não é isso? E aguardar em Cristo, perseverar, porque Ele vai vir resgatar os seus adoradores, né? Ou seja, aqueles que forem fiéis aos mandamentos de Jesus e o testemunho de Jesus. E que eu e você possamos perseverar em nossa fé, para que naquele grande dia que está se aproximando, Jesus, quando voltar, nós possamos estar aí preparados, e possamos estar aí preparados para que Cristo possa nos levar, seja em vida, se ainda estivermos em vida quando Ele voltar, ou se tivermos já morrido em Cristo, nós possamos estar na primeira ressurreição para a vida e não para a segunda, que é para a morte. Que Deus te abençoe, te dê uma segunda-feira abençoada e não deixe de estudar a palavra de Deus. É meu desejo, minha oração. Amém.